O grande eu sou. Boa noite a todos mais uma vez. Que a graça poderosa do nosso Senhor Jesus, obrigado, querido, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É uma alegria poder receber você aqui esta noite, para que juntos nós possamos glorificar e bendizer o nome do Senhor. Ele é santo, Ele é digno, poderoso. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 4, a gente vai falar um pouquinho desse grande eu sou. Esse eu sou que se revelou a Moisés. Lembrando que as nossas mensagens elas são gravadas e nós colocamos lá no nosso YouTube, no canal nosso YouTube, você pode compartilhar depois com seus amigos, seus familiares, você pode rever novamente. Aqueles que estão impedidos, impossibilitados de estar conosco na comunhão, devido a muitas situações, principalmente nós temos muitos irmãos que estão se recuperando de cirurgia, estão em casa, enfermos, alguns idosos. Então aqui nosso abraço caloroso para cada um de vocês que está aí nos vendo através do nosso canal no YouTube. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 10. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 10. Você pode abrir sua Bíblia com calma. Vou falar em Bíblia, hoje pela manhã nós presenteamos nossos adolescentes com uma Bíblia nova. E os adolescentes que estão aí trouxeram a Bíblia nova, né? Amém, adolescentes? Ô, misericórdia, Pai. Traga sua Bíblia para a igreja, irmão. Você que tem a sua Bíblia, no papel, e eu dei o exemplo para eles dessa Bíblia aqui. Eu tenho um monte de Bíblias novas em casa, mas essa Bíblia aqui é muito especial. Arrumei até uma capa nova para ela, e essa Bíblia aqui o pastor Rubílio me deu quando eu comecei a namorar a Jaqueline, lá em 2009. E essa Bíblia me acompanha até hoje. É a versão NVI, tem algumas anotações dele aqui, privilégio, né, irmãos? Mas eu carrego essa Bíblia até hoje. Eu falei isso com os adolescentes. Valorize a palavra do Senhor, valorize e traga aonde você for, se você puder, leve a sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia hoje aí, você pode acessá-la no seu celular, através do aplicativo, mas nós somos, como diz a Laura, raiz, moda antiga, gostamos de desfolhar a palavra, Isso é muito bom, isso é muito interessante. Façamos assim a leitura. Capítulo 4, a partir do verso 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo e o mudo? Quem lhe concede vista, ou toma, ou torna cego alguém? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outro em meu lugar, envie outra pessoa em meu lugar. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala muito bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que lhe deve dizer. E eu estarei com vocês quando falarem e lhes darei o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante de todo o povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará sinais miraculosos. Amém, irmãos? Qual é o contexto aqui? O contexto, capítulo 4, se você ler desde o início, a partir do capítulo 3, capítulo 3, capítulo 4, é quando Deus chama Moisés para uma grande missão. Qual é a grande missão?
libertar o povo de Israel cativo no Egito. Então nós vamos pensar um pouquinho hoje, rapidamente, sobre o tema: Deus usa pessoas limitadas. Já quer para colocar aí a imagem? Deus não escolhe servos por causa das suas habilidades, mas revela o seu poder por meio das suas limitações. A limitação humana é uma realidade minha e sua. Não há como fugir dessa realidade após a queda. Desde a queda, o ser humano carrega o peso da limitação. Nenhum homem nasce completo em si mesmo. Todos nós somos marcados por fronteiras que não conseguimos ultrapassar. E essas limitações, elas aparecem no nosso dia a dia de várias formas. Por exemplo, nós não podemos voar. Ou alguém já viu alguma pessoa voando sem ser super-herói da Marvel? Nós temos dificuldade, por exemplo, irmãos, de ficar, não sei, tenho aqui o bombeiro aqui conosco hoje, meu amigo Felipe, mais de 3, 4, 5 minutos debaixo da água. Não conseguimos respirar por muito tempo debaixo da água. É isso? Nós somos limitados. E essas limitações algumas são gerais, comuns a toda a humanidade. A finitude é uma delas. Ninguém pode viver para sempre aqui na Terra. Nós temos um prazo de validade. Não é isso? Como diz pastor Rubílio, todos nós temos uma senha. Estamos na fila. Em 1 hora iremos partir. O Senhor vai nos levar para Ele. Outra coisa que a gente às vezes tenta evitar e assim, parece que quanto mais nós descansamos, mais nós vivemos cansados. Não é isso? Nós falamos assim, vamos dormir para descansar. Aí você acorda mais cansado. Nós somos limitados, irmãos. Eu sou limitado, você é limitado. Medo é uma limitação humana, fragilidade emocional, incapacidade de controlar o futuro. Ninguém pode controlar o futuro. Deus já está no futuro. Amém, irmãos? Mas nós não. Nós somos o quê? Finitos. Nós somos limitados. Salmo 103, versículo 14, vai dizer: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu e você somos pó, irmão. Limitados. Por mais que queremos fazer algumas coisas, algumas vezes, nós temos nosso limite. Alguns também têm limitações pessoais, são aquelas ligadas a cada um na sua história individual, na sua individualidade, traumas, fracassos do passado, pecados antigos, experiências mal resolvidas, que precisam ser resolvidas, e aí é um particular, cada um tem a sua limitação. Moisés carrega debaixo dos seus ombros, ou em cima dos seus ombros, durante 40 anos, no deserto ali, na cidade onde ele está, a memória de um homicídio que ele cometeu no Egito, antes de fugir. Então, durante 40 anos ali na terra de Midian, onde ele vira pastor de ovelhas, ali ele tem esse trauma e tem essa memória desse homicídio que ele cometeu. Mas em terceiro lugar, existem algumas limitações que são específicas. Algum tipo de deficiência. E nós vivemos hoje, muito essas questões dos transtornos. E aí algumas pessoas são atípicas. A gente conhece hoje famílias que não são comuns, são atípicas. Então, muitas pessoas têm deficiências físicas, deficiências motoras, mentais e muitos transtornos. E eu repito novamente para os irmãos nessa noite: nós somos limitados. Há uma limitação em mim e você. É exatamente aqui que Moisés se encontra em Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 10. Ele recebe ali um grande chamado do Senhor, uma revelação. Deus se revela a Moisés através da sarça. Aquele arbusto, ele queima, mas não se consome. E isso é impressionante. Perdão.
Voltou. Mas eu acho que vai ficar assim, não vai? Vamos tentar não me mexer aqui. Qualquer coisa eu troco o microfone, não tem problema não. Não. Vou trocar o microfone? Pega pra mim. É exatamente aqui que se encontra Moisés, em Êxodo capítulo 4, versículo 10. O texto nos revela que o maior conflito do chamado não acontece fora do homem, mas acontece dentro de Moisés. Moisés aqui, ele é muito honesto diante do Senhor, ele reconhece a sua limitação. Moisés tem cerca de 80 anos de idade. Vive 40 anos em Midian, longe do palácio, longe da influência, longe da sua língua egípcia formal. Ele passou de príncipe para pastor de ovelhas. Humanamente falando, Moisés acredita que está ultrapassado, esquecido, fora de contexto para uma grande missão. Historicamente, o Egito era considerado a maior potência do mundo, e Faraó era considerado um deus. E Deus escolhe justamente esse homem, limitado, inseguro, marcado pelo passado. E isso não é uma coincidência, irmão. Isso é Deus agindo na história. E esse Deus de Moisés, que chamou Moisés, é o mesmo Deus que está aqui hoje, falando para você, que independente da sua limitação, Ele pode te usar. Ele quer te usar para a glória dEle. Então, nós somos muito limitados, irmãos. Nós vivemos as nossas limitações diárias, e é muito difícil isso. A gente percebe aí muitas famílias, muitas mães, muitos pais, com muitas dificuldades de criar os seus filhos, com muitos transtornos. Eu, por exemplo, se fosse humanamente falando, eu não estaria aqui com os irmãos, porque eu sempre me senti muito inferior. Nunca me senti capacitado para fazer algo grande. Isso desde pequeno, irmãos, desde pequeno. Talvez essa seja a sua realidade. Nunca passou pela minha cabeça estar com o microfone na mão, sendo consagrado pastor, e muito mais passou pela minha cabeça estar à frente hoje de uma igreja. Tamanha a responsabilidade, porque sempre me senti limitado. E assim como Moisés, ele vai falar no versículo 10, eu, Senhor, em algumas versões, sou pesado no falar. Quem tem essa versão aí? Pesado no falar? Deixa eu só tirar isso aqui que está incomodando. Voltando, a libertação do povo de Israel, ela não viria da habilidade de um homem, à vontade. Ela não viria porque Moisés era bom, porque ele sabia falar, porque ele era desenrolado, porque ele era bom em matemática. Não. A libertação de Israel viria pelo poder de Deus através da vida de um homem limitado. Deus escolhe Moisés a dedo, porque Deus queria usar Moisés. Isso é importante a gente avisar, a gente falar isso, porque muitas das vezes nós idolatramos personagens da Bíblia e esquecemos que esses personagens, eles foram seres humanos como eu e você, limitados, cheios de problemas, irmãos. A gente vai entender hoje aqui, passando um pouquinho pela Bíblia, desses homens que foram extremamente limitados. Então Moisés está diante da sarça ardente. Moisés está diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele ouviu o chamado, ele viu o fogo, ele recebeu uma missão, mas agora ele começa a resistir. Ele coloca diante do Senhor a sua limitação. O maior problema de Moisés não era o Egito, não era o faraó, não era o povo rebelde. O maior problema de Moisés, irmãos, era a forma como ele
via a si mesmo. Ele parou, ele olha para Deus, mas responde olhando para as suas próprias limitações, pesado no falar. E existe aqui algumas citações, algumas pessoas falam que esse pesado no falar é que Moisés ele tinha perdido, por estar 40 anos fora do Egito, ele tinha perdido a questão da fala egípcia, então ele não conseguia se comunicar com o faraó. Eu gostaria que vocês entendessem o contexto histórico. Deus manda Moisés falar com o homem mais importante da sua época. E ele precisa o quê? Argumentar. Se você vai lá e vai dizer para Faraó que eu quero que ele liberte o meu povo. Então, Moisés precisaria usar o quê? A boca, a fala, a língua, para argumentar diante de um homem muito poderoso. E a primeira coisa que ele fala é: não dá para mim, eu sou pesado de língua. Então há uma vertente que diz pesado de língua, é como se ele tivesse, não conseguisse argumentar, falar a língua materna dele, a língua egípcia, por ele estar tanto tempo fora do Egito. Mas há uma vertente, na qual eu acredito, e a maioria dos teólogos, que Moisés era gago, que ele não conseguia formular frases bem articuladas, que ele não conseguia se pronunciar muito bem. A gente sabe, a gente conhece algumas pessoas, amigas nossas, que são gagos, e como é difícil. E aí a gente tenta, às vezes, falar por ele, não é isso? A pessoa começa a falar, e a gente vai tentando ajudar, e a gente atrapalha. E a pessoa vai ficando nervosa, não consegue falar, e a gente começa a rir, né, irmão? Os irmãos já estão rindo, lembrando de alguém. Não é isso? É assim que funciona? Ele tinha essa limitação. E justamente esse homem limitado no falar, Deus chama ele para uma missão onde ele precisaria o quê? Falar. Precisaria se expor. Meus irmãos, vocês não têm noção a dificuldade que é pegar um microfone e falar. Jaqueline está aqui. Jaqueline chega em casa e fala assim: amor, você falou a palavra errada hoje, assim. Poxa, eu falei: Senhor. Ela sempre lembra da minha limitação, irmãos. Há uma dificuldade, nós lemos, nós estudamos, mas ao subir aqui, irmãos, há um temor muito grande, a palavra de Deus sendo exposta. Há também aqui a responsabilidade de ser claro nas palavras para que você entenda o que Deus está falando através da sua palavra. Então, Kézia também, né, precisa falar às vezes, né, Kézia? Lá, o advogado, enfim, várias funções, professores. Não é isso? Precisa ser muito claro nas suas palavras. Então, Moisés, ele precisava disso. Então, o maior problema de Moisés era com ele mesmo, a limitação que ele tinha. E Deus, irmãos, sabia disso, não sabia? Deus é Deus. E quantos servos de Deus vivem assim? Eu não sei falar, eu não sou preparado, eu não consigo, eu não tenho dom, não é isso? Nós nos limitamos, nas nossas limitações, nós nos limitamos. Mas hoje Deus está falando para você que você pode ser usado por Ele mesmo nas suas limitações. Basta estar disponível. O texto nos ensina uma verdade que nos liberta, irmãos. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita, não é isso? Os chamados, os escolhidos. Quando a igreja votou para meu nome, para assumir essa tão grande responsabilidade e honra, porque para mim é uma honra servir os irmãos. Honra maior ainda, suceder o pastor dessa igreja. Uma igreja de 33 anos, irmãos, que tem um único pastor. Durante tanto tempo, nós temos um privilégio. E assumir um primeiro ministério de um pastor, como o pastor Orbílio, que está conosco aqui hoje. E eu falo isso com muita alegria. É um privilégio, é uma honra. Mas esse homem fala muito bem. Ele tem o dom da palavra. Uma pessoa extremamente culta, estudiosa. Então o sarrafo ficou lá em cima. Mas imagina, se eu olho para as minhas limitações, falo: eu não posso, eu não consigo, não estou preparado, eu não tenho o dom. Mas aí Deus fala assim: é você mesmo que eu quero usar.
É você mesmo que eu vou capacitar para essa função. Então não se limite na sua limitação. Busque ao Senhor, obedeça a Deus o seu chamado. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pontos importantes nesse texto. Abra a sua Bíblia. No versículo 10, nós, os servos, nós vemos as nossas limitações. Ele vai dizer: ah, Senhor, eu nunca falei bem, eu não sei falar bem, sou pesado de boca, pesado de língua. Moisés, ele olha para a sua fraqueza, ele não nega o chamado, inicialmente ele não nega o seu chamado, ele coloca a sua limitação na frente, ele questiona a sua capacidade. Moisés se define por aquilo que lhe falta. Note, Moisés não diz, não quero ir, inicialmente. Ele não fala, Senhor, eu não quero ir, não me mande. Ele diz, eu não posso. Porque ele olhou para a sua falta de capacidade. Mas o problema é que quando focamos demais em nós diminuímos o poder de Deus que pode ser usado, que pode ser direcionado por meio de nós. Muitas das vezes nós nos limitamos e nós deixamos de olhar para o Deus que pode fazer. Então não é pela sua força, porque você fala bem, não é porque você tem vários diplomas, é porque Deus escolheu você e vai te usar, porque Ele é poderoso. É sobre Ele, não é sobre você, não é sobre mim. Amém, irmãos? É sobre Ele. Quando o eu não consigo, se torna maior do que Deus é poderoso para fazer. Isso é perigoso. E a gente pode pegar as histórias da Bíblia. Desde Gênesis, Deus vai agindo assim. Deus chama Abraão. Abraão se sente o quê? Velho demais, mas Deus usa Abraão. Farei de você uma grande nação. Imagina, Abraão já velho. Como que eu vou ser pai de uma nação? Já velho, eu não tenho filho. Jacó, enganador. Gideão, o menor da sua casa. Gideão vai falar, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Não, manda isso para outra aí, estou fora, furada, não dá para mim. Mas Deus age. Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus. Onde que Davi estava, irmão? Quando Samuel, o profeta, foi até a casa de Jessé. Davi estava pastoreando ovelhas. Davi era um improvável. Mas Deus capacitou. Colocou o teu espírito sobre ele. Pedro, o impulsivo. Pedro, aquele do qual, quando foram prender Jesus, ele faz o quê? Levanta a espada e... Esses homens da Bíblia são homens comuns, que se colocaram à disposição de Deus e foram usados por Deus. Nós não somos diferentes, irmãos. Nós podemos ser usados para a glória de Deus. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, as sábias. 1 Coríntios 1, 27. Pare de usar suas limitações como desculpa para desobedecer. Deus nunca perguntou a Moisés se ele falava bem. Deus não chega para Moisés, Moisés, tudo bem, boa tarde, eu sou Deus. Estou aqui nessa sarça, gostaria de saber se você, por gentileza, gostaria de ir lá até a Faraó e atender esse chamado. Deus não fala isso. Eu falo assim, Deus, eu te escolhi para você uma grande missão. Você vai até Faraó e você vai falar para Faraó isso. O Deus que chama é o Deus que capacita, irmãos. Deus perguntou apenas, quem eu estou enviando? Deus fala para Moisés, e Moisés fala assim, em nome de quem eu estou indo? E Deus vai falar, você vai dizer que o eu sou te enviou. Isso é lindo demais. Nós vemos as nossas limitações, Deus vê possibilidade. Para a glória dele, Deus não pede habilidades, Deus pede disponibilidade em servir ao Senhor. Eu conheço pessoas, irmãos, que não têm estudo, pessoas que não têm diploma, mas que são usadas para a glória de Deus. Eu conheço pessoas que são deficientes físicas, irmãos,
Eu ia até trazer um vídeo daquele rapaz que não tem nem as mãos, nem os braços e nem as pernas. E ele é um grande servo do Senhor. E ele é um missionário nesse tempo. Eu conheço, já que conhece também, um rapaz lá de Maricá, que ele toca instrumento, ele toca guitarra, ele toca teclado, ele toca bateria, ele não tem as mãos. Os braços dele são, né? Ele toca guitarra com os pés, irmãos. Algo absurdo. Ele toca Oficina G3, para quem conhece rock, solo da Oficina G3, com os pés. Tamanha é a vontade de servir ao Senhor, mesmo limitado, Deus pode te usar. Qual é a limitação que você tem colocado diante do Senhor, que está te impedindo de servir ao Senhor? E que essa noite, essa limitação caia por terra, em nome de Jesus. Em segundo lugar, Deus revela a sua soberania. Versículo 11, ele vai dizer, disse o Senhor a Moisés, olha, a resposta do Senhor a Moisés, quando Moisés fala que ele não sabe falar. Quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo? Deus está lembrando para Moisés aqui, quem é o Deus soberano sobre todas as coisas. Quem fez a boca? Quem fez o surdo, o mudo, o cego? Não sou eu? O Senhor? Deus responde Moisés com uma pergunta teológica. Ele não consola primeiro, ele revela quem ele é. Eu sou o Senhor. E você vai em nome do eu sou. E eu vou endurecer o coração de Faraó. E eu vou fazer cair as pragas sobre o Egito. E eu vou fazer, é Deus que faz, irmãos. Não somos nós. Nós somos servos do Senhor, capacitados por Ele para fazer essa grande missão. Infelizmente, eu já vi muitos líderes caindo por causa do seu ego, da sua vaidade, achando que eles podem fazer, que eles são bons, batendo no peito, eu sou o cara. Somos nada, somos pó, somos limitados, mas mesmo assim Deus quer nos usar. Deus poderia mandar anjos, Deus poderia aparecer e Ele mesmo fazer, mas Deus, Ele escolhe Moisés. Você vai lá e vai fazer o que eu estou mandando. Interessante, irmãos, que Moisés, ele é sincero diante do Senhor. Ele coloca diante do Senhor a sua limitação com sinceridade. Ele não esconde, ele não nega, ele fala e abre o coração. Senhor, eu sou gago, eu não falo bem, e a missão que você está me dando é uma missão muito difícil. Como é que eu vou chegar e falar diante de, não só do faraó, mas ali tem os sábios do reino, pessoas importantes, de intelecto, né? QI lá em cima. Mas Deus mandou ele lá, porque Deus é soberano, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Deus diz para Moisés, Moisés, o problema não é a sua limitação, o problema é você esquecer de quem está te mandando. Aqui nós vemos a soberania de Deus sobre a vida de Moisés, sobre a história. Ele é o Senhor, não é o Senhor da criação, o Senhor das capacidades, das limitações, da missão. Tudo é para Ele, para a glória dEle. Nada foge das mãos, do controle do Senhor. Amém, igreja? Nós precisamos entender isso. Talvez você tenha muitos questionamentos, muitas perguntas. Por que, Senhor, que as pessoas nascem já com deficiência? Não foi essa a pergunta que fizeram para Jesus, através do cego? Quem pecou? Ele ou parente dele, os pais? Para que ele nascesse dessa forma. Qual foi a resposta de Jesus? Nem os pais e nem ele. É para que o nome do Senhor seja glorificado através da limitação física dele. É Deus, irmãos. O que nós não podemos é usar muletas como desculpas para não servir, para não glorificar ao Senhor através das nossas limitações.
Então, nada foge do controle do Senhor, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E a Bíblia responde muitas questões, irmãos. Jesus andou por essa terra e Ele encontrou muitas pessoas limitadas fisicamente. Não foi isso? Jesus não curou muitas pessoas. As pessoas levavam os seus enfermos para Jesus, Jesus os curava, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas nós sabemos também, no tanque de Betesda, que Jesus entrou ali e curou só um. E aí você pergunta, pastor, por que não curou o restante? Porque Ele é Deus. Ele é soberano. Ele tem um propósito na vida de cada um. Então, ao invés de a gente ficar, às vezes, questionando o porquê, podemos perguntar o para quê. Se Deus te deu, permitiu que você tenha alguma limitação, glorifique o nome do Senhor e pergunte, Senhor, como que eu posso te servir, como que eu posso te seguir, como que eu posso glorificar o teu nome através da minha limitação, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é uma grande doutrina no livro de Êxodo, a soberania de Deus. O Deus que liberta é o Deus soberano. O mesmo Deus que abriu o mar, que enviou as pragas, derrubou Faraó, é o mesmo Deus que governa a vida de Moisés e que governa a minha vida e a sua vida, igreja. É o mesmo Deus. Não foi Moisés, não foi o cajado, porque Moisés era bom. Lá abriu o mar. Foi Deus. Você está clamando a mim? Bate aí, filho. E o mar se abriu. Salmo 103, 19 vai dizer, o Senhor firmou o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo, sobre todas as coisas. Deus não é glorificado pela força do homem, mas pela dependência total do homem ao Deus. Nós precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor. Deus nos chama a assumir uma responsabilidade como cristãos. Ah, pastor, mas você não conhece a minha limitação, mas Deus conhece. Deus pode mudar a sua limitação, Deus pode te usar mesmo limitado, igreja. Ele pode te usar, Ele é poderoso. Não é sobre você, é sobre Ele. O chamado de Deus sempre vem acompanhado da presença de Deus, é Ele que te chama. E o versículo 12 vai dizer o seguinte: agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Muitas das vezes, você, pastor Leandro, pastor Bílio, nós subimos aqui falando assim, é só a graça do Senhor, é Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós nos sentimos limitados, e isso, em determinado ponto, é bom, porque nós nos tornamos mais dependentes do Senhor. E aqui o Senhor diz para Moisés, versículo 12, agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando o que você vai dizer. Nós falamos pelo Senhor, que o Senhor coloca no nosso coração. Nós somos boca do Senhor nessa geração. Amém, irmãos? Agora, pois, vai, eu serei com a tua boca. É promessa maravilhosa para mim e para você. Deus não diz, você vai falar bem. Deus diz, eu serei com você. Amém, igreja? Deus não diz, você vai, a partir de agora, você agora vai falar muito bem. Não, Deus, eu estarei com você na missão. Isso é maravilhoso, isso é promessa. A presença precede a habilidade e nos capacita para a missão. Logicamente, irmãos, que eu estou falando aqui, lógico, eu não estou isentando o nosso esforço de nos capacitar também, de procurar estudar, de procurar melhorar, evoluir, lógico. Mas não é sobre mim, é sobre você, é sobre o que Deus pode fazer através de você, através de mim. Esse é o padrão de toda a Escritura. Moisés
Nós acabamos de ler, eu serei com você. Josué, o que ele vai dizer? Ser forte e corajoso, eu estou contigo. Gideão vai falar também, o Senhor é contigo, para Jeremias, e ele fala para a igreja, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Apesar de sermos limitados, nós estamos com o Senhor está conosco. Deus nunca nos deixa sozinhos na caminhada. Ele é comigo, Ele é com você, irmão. Acredite, confie, continue a sua jornada. Hernandes Dias Lopes, pregador do nosso tempo, presbiteriano, vai dizer que a presença de Deus na missão é mais importante do que qualquer recurso humano que você possa pensar, existir. Nós podemos ter, irmãos, tudo o que o dinheiro pode nos oferecer para a missão, mas se a presença do Senhor não for conosco, se a presença do Senhor não estiver conosco, não adianta. Não adianta. Os recursos são importantes, mas os recursos, eles não ultrapassam, nem chegam nem perto do que a presença do Senhor pode fazer. Amém? Deus pode fazer. Não é o que o microfone faz através do pregador, não é o que o instrumento faz através do louvor, não é o cargo que você exerce na igreja. Ah, agora eu sou diácono, sou pastor. Não é isso. É a presença de Deus operando em nós e através de nós. Desculpa a redundância, e apesar de nós. Mesmo assim, Deus coloca a sua presença, o teu Espírito Santo agora habita em mim e em você. Então não é a nossa capacidade, é Deus nos capacitando para uma missão. Não espere se sentir pronto para obedecer o chamado de Deus. Não, porque quando eu terminar minha faculdade, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, a gente faz muitos planos. E Deus está falando, é para agora. Se Deus está te chamando, irmãos, é para agora, é para hoje, é para esse tempo. E a gente fica dando desculpas, jogando para depois, se sentindo pequeno. E nós somos pequenos. Mas se Deus está te chamando, Ele vai te usar. Ah, não sei o que eu posso fazer na igreja, não sei. Irmãos, me procurem, tem um monte de coisa para fazer, irmãos, muita. Preciso dos irmãos. Porque ninguém faz nada grande, se faz porque não é grande. Então nós estamos no mesmo barco, na mesma missão. É um ajudando o outro. Então não espere se sentir pronto para obedecer. Deus vai agindo no caminho. É na caminhada, vai começando a fazer, Deus vai te capacitando. Você vai errar, mas você vai entender agora o caminho onde não ir. E você vai aprendendo, Deus vai te capacitando. É assim que a gente aprende, irmãos. Não é isso? A criança, quando aprende a andar, ela está sentada, engateando, ela levanta e já sai correndo. Algumas até sim. Mas ela vai engateando primeiro, vai ficando em pé, vai pegando segurança, não é isso? Vai apoiando nos móveis. Daqui a pouco ela está andando. E como é bom ver a criança andar pela primeira vez, né? E é isso. E assim nós vamos crescendo, evoluindo. Então Deus, Ele promete a sua presença, que nos capacita, mesmo em meio às nossas limitações. E eu pergunto novamente, qual é a limitação que você tem? O que tem te impedido de servir ao Senhor? O que tem te impedido de cumprir a sua missão, aquilo que Deus te chamou para fazer? Coloque diante do Senhor hoje, de forma honesta. Mas em último lugar, mesmo diante da resistência humana, Deus continua usando Moisés. E aqui, irmão, preste atenção, do versículo 13 ao versículo 17, Deus vai insistir, Moisés vai insistir, ele vai falar assim, Senhor, manda outro. Aqui Moisés, ele entrega os pontos. Aqui ele rasga o coração, fala assim, não dá para mim, manda outra pessoa, eu não sei falar. Mesmo depois desse diálogo todo aqui, Deus falando para ele, quem fez a boca do homem? Mesmo assim, Moisés vai dizer, Senhor, manda outro. A Bíblia vai dizer que Deus se irou, e Deus podia consumir Moisés ali naquela hora, não podia, irmãos? Assim, eu estou te mandando, eu estou falando que eu estou contigo,
Eu estou falando que eu sou aquele que vai colocar as palavras na sua boca, e mesmo assim você, rapaz, nós somos difíceis demais, irmão. Nós somos muito complicados. O negócio está claro, está aqui, para a gente fazer, tem tudo pronto, tudo preparado. A gente ainda consegue colocar desculpa. A gente consegue colocar limitações. Aonde Deus está dizendo para ir, onde Deus está falando. E a gente quer dar algum jeitinho. Mas aí, aqui vemos algo muito sério. O medo começa a virar uma resistência. A ira do Senhor se acende contra Moisés. E aí Moisés vai ser fulminado. Não. Graça, misericórdia e bondade do Senhor. É isso que nós temos no texto. Mas o chamado não é retirado. Deus não tira o chamado de Moisés. Ele inclui Arão na vida de Moisés. Tem Arão, irmão, fala bem ele, né? Vamos fazer o seguinte, vou trazer Arão para cá como seu apoio. Mas Moisés continuou como líder. Então Arão é usado por Deus para ser auxiliar de Moisés. E isso aqui nos ensina algo profundo, perdão. Deus pode usar pessoas apesar das suas inseguranças. Mas a desobediência traz grandes perdas para mim e para você. Que você seja um Arão na vida de alguém. Amém, irmãos? Amém? Se você tem a capacidade de falar bem e está vendo alguém com dificuldade, não aponta o dedo não, irmão. Chega para a pessoa, fala assim, ó, eu vou te ajudar. A pessoa tem dificuldade na leitura, eu posso te ajudar. A pessoa está com qualquer dificuldade, você pode ajudar, você pode ser um Arão na vida da pessoa, faça isso para a glória de Deus. Seja um auxiliador. Eu costumo falar isso, eu costumo viver essa filosofia, não quero atrasar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, a gente precisa ser facilitador para abençoar pessoas, abençoar vidas. Então Deus aqui, Ele levanta Arão para abençoar a vida de Moisés e ajudar Arão nessa missão muito difícil, irmãos. Porque a gente está falando aqui na visão de Deus, da soberania de Deus. Deus pode, Deus faz, Ele é Deus. Mas se coloca no lugar de Moisés, se Ele coloca no lugar de Arão, humanamente falando, desculpa a expressão, que furada. Deus está me mandando lá falar com o faraó. Presta atenção. O povo de Israel está cativo no Egito desde a época de José. Depois que José morre, vem outro faraó e começa a ver que o povo está ficando muito numeroso. Fala assim, que beleza, vamos botar esse povo aqui como escravo, eles vão trabalhar para a gente, vão construir tudo para a gente, olha que beleza. Aí, 400 anos depois, esse povo já está lá, escravizado. Deus fala para um homem que saiu de lá do Egito, você vai voltar agora lá para lá, você vai voltar lá agora e vai falar para o faraó que eu quero que ele liberte o meu povo que está lá há 400 anos. Qual é a sua opinião em relação ao que o faraó vai fazer? Vai dizer, esse homem é maluco. A mão de obra barata dessa, né, pastor Leandro? A mão de obra de graça, eu vou liberar essa multidão e vou perder a mão de obra, vou perder essa escravidão, não. Então, era uma missão muito difícil para Moisés. Mas para Deus não há impossíveis. Amém, irmãos? Então, você está pensando ou achando que não dá para você. Eu sou limitado demais. É muito difícil para mim, eu não tenho capacidade. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, jogue por terra essa incapacidade, essa inferioridade, hoje, em nome de Jesus. Levante sua cabeça. Nós somos filhos do Rei, do Deus do impossível, do Deus que usa pessoas como Moisés, um gago, que usa pessoas limitadas, pessoas que não eram capazes de fazer o que elas fizeram, mas Deus levantou essas pessoas, e Deus hoje está levantando pessoas nessa noite para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado.
Deus não procura pessoas fortes. Deus procura pessoas rendidas, que se colocam diante dele assim: Senhor, eis-me aqui. Como Isaías, lá no capítulo 6, ai de mim, eu sou pecador, mas o Senhor pode me usar. O que ele fala no final lá? Eis-me aqui, envia a mim. Então Deus não procura fortes, irmãos. Deus procura pessoas disponíveis. Esteja disponível, que Deus vai te fazer forte na presença dEle. Não deixe o medo atrasar aquilo que Deus quer fazer. E Deus quer fazer através de você. Aquilo que Deus chamou para fazer, eu não posso fazer. É você, irmão. É contigo. As pessoas acham que o pastor é responsável pela espiritualidade de cada um de forma individual. Não. Nesse ponto aí é com você. A nossa responsabilidade é orientar, é pregar a palavra fielmente, o evangelho. É te dar aconselhamento bíblico. Mas é você e Deus, a sua espiritualidade. Então não deixe de fazer aquilo que Deus está te orientando a fazer. Ore ao Senhor. Quando eu assumi aqui, irmão, eu falei assim: Senhor, que responsabilidade, quantas coisas tem para fazer. Porque quando você está sentado aí, quando eu estava, mesmo como pastor auxiliar, eu tinha uma visão. Mas a partir do momento que eu virei a chave, vim para o lado de cá, eu falei assim: rapaz, como é difícil, como tem coisa para fazer, irmão. Por isso que o pastor Billy fala: enquanto nós estamos aqui, estamos em obra, tanto física quanto espiritual. Mas se eu olho para os desafios, desanimo e falo: não vou fazer, não tenho capacidade. Se eu acredito e eu creio que Deus me chamou, e esse mesmo Deus que me chamou está me capacitando, nós vamos para cima. E Ele vai mandar os recursos, vai mandar as pessoas. Nós precisamos crer, irmãos. Quando nós limitamos isso, nós estamos colocando a nossa fé em quê? Se é Deus que chamou, nós cremos. Então não negocie com Deus quando Ele já foi claro com você. E Deus, irmãos, Ele usa pessoas para nos orientar, nos mostrar a sua vontade com claridade. E muitas das vezes nós fechamos nossos olhos espirituais, nossos olhos da fé, e nós ficamos batendo cabeça. Deus usa pessoas limitadas, mas deseja corações obedientes. Apesar das nossas limitações, Deus quer um coração obediente a Ele. Experimenta essa semana, irmãos. Faça essa oração diante do Senhor. É um desafio. Senhor, usa-me. Aonde eu posso te servir melhor? Mostra-me o caminho, Senhor. Ore assim, mas se prepara, que Deus vai responder. Com fé. E você vai experimentar a presença do Senhor sobre a sua vida, irmão. E você vai ter um relacionamento com Deus. Então, o Êxodo aponta para um princípio que sempre se cumpre plenamente em Cristo. Moisés, ele era um libertador, o que, irmãos? Imperfeito. Ele não era perfeito. O texto é muito claro. Ele coloca diante do Senhor as suas limitações. Cristo, Jesus, Ele é o libertador perfeito. Amém? Ele pode libertar você da sua limitação. Ele pode libertar você dessas correntes que te prendem. Em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para te libertar dessa mente atrofiada, achando que você não é capaz, né? Igual aquele desenho, né? Ó Deus, ó vida, ó céus, nada é para mim, não é isso? Muitas das vezes nós somos assim, irmãos. Eu falei isso aqui numa pregação e repito: nós precisamos saber quem nós somos e quem Deus é. Nós somos limitados, nós somos pó, mas somos filhos de Deus. Apesar da nossa limitação, do nosso pecado, Deus ainda nos ama. Graça sobre nós.
Existe uma graça, uma bondade, uma misericórdia que opera através de nós. Isso é dom de Deus, não é porque você é bom. Moisés diz, não sei falar, mas Cristo é a palavra eterna. Cristo, ele é o verbo que se fez carne. Moisés precisa de Arão como mediador, irmãos, porque Deus assim o fez, mas Cristo é o único mediador suficiente. Você pode falar com ele hoje, agora, aí no seu lugar, e orar a ele, pedir, Senhor, me liberte dessa limitação. Mas com fé, faça isso com fé. Moisés falhou. E como falhou? Moisés não entrou na terra prometida por um erro. Mas Cristo triunfa e triunfará por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, irmãos, reconheça as suas limitações sem permitir que elas governem a sua fé. Reconheça diante do Senhor. Eu tenho limitações, mas isso não vai me impedir de avançar. Em nome do Senhor Jesus. Nunca interprete o chamado de Deus à luz de quem você é, mas à luz de quem Deus é. Deus te chamou, não olhe para você, para a sua limitação, olhe para quem te chamou. É Ele que vai te capacitar, Ele que vai te usar e vai te conduzir. Terceiro lugar, a presença de Deus é mais importante de qualquer habilidade humana. Você pode ser muito habilidoso, muito astuto, mas se a presença do Senhor não for com você, irmão, não adianta. É queda. Em quarto lugar, a obediência tardia, o relutante, sempre produz perdas, ainda que isso não anule o nosso chamado. Então, se Deus está te chamando para algo, obedeça, seja pronto em obedecer ao Senhor. Está havendo alguma necessidade na igreja, ou perto de você, ou com alguém, faça a sua parte. E em último lugar, Deus continua escrevendo sua história com pessoas comuns, para que a glória dele seja exclusivamente dele. Deus usa pessoas comuns, do dia a dia, da vida. Deus não usa pessoas extraordinárias, Deus usa pessoas comuns. Deus nos faz extraordinários por causa da presença dele. Porque ele é o Deus que nos capacita, o Deus que nos envia. Olha, essa palavra era para mim. Essa palavra veio enquanto ao meu coração. E essa palavra foi David que mandou para mim. E me abençoou tanto, que eu falei assim, eu preciso passar isso para a igreja. Porque muitas das vezes eu me sinto como Moisés. Limitado, incapacitado. Achando que eu não vou avançar, que eu não vou conseguir. Eu achava que eu não ia conseguir fazer uma faculdade. Achava que eu não conseguia nem casar, gente. Falava, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ter uma família. Meu sonho era ter uma família, gente. Mas era muito feinho, gente. Continua sendo feio. Mas agora eu sou um feio feliz. Casado, muito bem casado. Tenho uma família, tenho uma filha. Então, assim, Deus, Ele faz coisas extraordinárias, onde a gente acha que não vai ter solução. Ele abre caminhos, abre portas que a gente nem imagina. Mas a gente precisa se colocar diante do Senhor, irmão. A gente precisa verdadeiramente entregar as nossas limitações. Pastor Leandro, essa é a sua oportunidade, Pastor Leandro. Entrega a sua limitação diante do Senhor. Um dia você pode entrar para o ministério de louvor, irmão. Eu creio. Eu creio que lá no hospital, o pastor Leandro cantando no banheiro alto, o hospital todo ouvindo, ele abençoou muitas pessoas, amém? Porque eu creio, irmão, que ele cantando desafinado, o irmão pode ouvir afinado. Eu creio, é poder de Deus, irmãos. É porque a gente quer limitar o poder de Deus. Deus é poderoso, irmão. Ele usa os improváveis, ele usa pessoas comuns, ele quer usar você, irmão. Ele me usa. Você fala assim, meu Deus do céu. Deus usou até um animal para falar, não é isso? Para profetizar. A mula. Mas ainda mais os seus filhos.
Mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Falar, Senhor, me usa, Senhor, eu quero. Mas, para isso, nós precisamos ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. E Moisés, o que aconteceu? Aí você já conhece a história, né? Moisés foi lá, todo cheio, né? Falou com o faraó, aí quando ele não conseguia falar, e Arão estava do lado, aí, desenrolava para ele, até que Deus fez o quê? Endureceu o coração de faraó, e o povo de Israel saiu do Egito. Amém? E esse povo de Israel foi para o deserto, passou ali um tempo no deserto, e eles chegaram na terra prometida. Porque eles eram bons? Muito pelo contrário. O povo ruim. Deus falou isso, irmão. Sou eu não. Povo de dura cerviz, de coração duro. Povo ruim. A minha vontade é consumir esse povo. Ele falou para Moisés. Aí Moisés falou, calma, Senhor, calma. É o povo que o Senhor tirou do Egito. E o Senhor queria consumir o povo, fulminar o povo. Mas Moisés estava lá. E é assim que funciona. Quando nós nos colocamos à disposição, Deus pode nos usar. Seja o mais novinho, até o mais idoso. Não existe limites para o poder de Deus se manifestar no meio do seu povo. Que assim seja para a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos cantar ao Senhor, que você pegue essa palavra, coloque no seu coração para essa semana, medite nela, leia Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, e você vai ver como que Deus operou na vida desse Moisés.